Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer dois experimentos muito legais para a gente entender sobre energia, sobre o poder das palavras. Você sabia que os sons, as palavras, tudo isso tem muito poder sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida? E como que isso interage no nosso meio, com as pessoas, com as coisas que acontecem na nossa vida, como que essa energia se espalha, como tudo isso é conduzido. Se você quer saber sobre esse experimento de hoje, se você quer entender mais sobre como tudo isso funciona na sua vida, fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te explicar direitinho. Mas antes, deixa seu like aqui embaixo, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para você, que faz sentido para as outras pessoas, e aí ele vai divulgar cada vez mais esse conteúdo. Deixa aqui nos comentários se você tem algum tema que eu gostaria que eu falasse, que eu gostaria que eu abordasse, alguma dúvida que você tem dos outros vídeos. Eu adoro ler todos os inbox, então obrigada por todos os comentários, muito legal. Ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal se você for novo aqui. E vamos para o tema de hoje, sobre experimentos de energia e o poder das palavras. Vem comigo! Vamos começar trazendo um experimento caseiro, que é o experimento do arroz. Algumas pessoas já ouviram falar desse experimento e outras pessoas não. E a partir desse experimento a gente vai aprofundar num experimento um pouco mais elaborado, tá bom? O experimento do arroz é o seguinte, é um experimento caseiro que é feito, então vamos supor que você pode fazer na sua casa esse experimento se você quiser, com arroz cozido. Então você vai cozinhar um arroz e com esse arroz cozido você vai dividir em dois potes. Em dois potes você vai fechar esse arroz. E um pote você vai falar palavras positivas, como por exemplo, esse arroz é muito especial, você é muito especial, eu te amo, palavras como grato, eu te amo, obrigado, palavras positivas, não importa qual que for positivo para você, você vai falar para esse arroz. E o outro pote você vai empregar palavras negativas, como ódio, como odeio, como qualquer coisa que se relacionada a algo negativo para esse pote. Muitas pessoas fizeram esse experimento caseiro, inclusive em escolas, se eu não me engano, uma escola de Curitiba, uma professora fez com seus alunos esse experimento. E foi constatado que, após algumas, acho que 2 semanas ou até 2 meses, foi constatado que o arroz que recebeu as palavras positivas, ele fermentou naturalmente, né? Foi de forma natural, ele fermentou né? E o pote que foi dito palavras negativas, os grãos emboloraram. E foram feitos vários desses experimentos e outras pessoas de outros lugares que tem na internet que comprovaram a mesma coisa, que isso aconteceu também. Então percebe que o poder que as palavras têm. Um fotógrafo e escritor japonês ficou muito interessado em várias coisas desse tipo, quando realmente as palavras têm poder sobre as coisas, né? As coisas, inclusive nós. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu executar experiências com a água. O nome desse fotógrafo e escritor japonês é Masaru Emoto. Masaru Emoto, tá bom? É mais conhecido como experimento de Emoto. Esse experimento, de acordo com a teoria de Emoto, cada pensamento que o ser humano gera ou emoção que gera tem uma reação bioquímica dentro dele e para as coisas ao redor. Então, ele fala que isso se manifesta através de um organismo dividido em 3 sistemas. O sistema imunitário, o sistema nervoso central e o sistema endócrino, tá bom? E segundo ele, as palavras ou os pensamentos faziam com que as moléculas de água se comportassem de maneira diferente. Mas como assim, Jéssica? Ele vem falar, esse pesquisador, ele vem falar que a água é instável e ela muda rapidamente, o comportamento dela muda, as moléculas dela mudam. Por isso, as intenções que estão à volta influenciam na água. Olha que interessante. As primeiras experiências de Emoto, desse japonês, ele congelou
amostras de água, diferentes pontos do Japão, né? Desde uma água de torneira de Tóquio até uma das principais metrópoles mundiais. Também lagos do interior do país, né? Do Japão. Ele pegou moléculas de diferentes locais de Tóquio e do Japão para poder estudar. E o que ele fez? Essas gotas de água ele colocou em lâminas e levou para o congelador por 2 horas. Mas antes de fazer isso, ele colocou essas moléculas de água em contato com algumas palavras. Então, ele disse palavras para as moléculas de água, assim como os meninos na escola e outras pessoas falaram para o arroz, palavras positivas ou negativas, ele também fez com a água. Né? Ele colocou essas moléculas de água em contato com palavras como amor, gratidão, ódio, raiva, tristeza, rancor, várias palavras. E aí ele levou essas lâminas com as gotas de águas pro congelador por mais ou menos umas 2 horas. E ele analisou isso depois de 2 horas no microscópio, com lentes e câmeras especializadas fotográficas. Ele tirou fotografias disso, aumentando a imagem 200 a 500 vezes, essa molécula de água. E o resultado mostrou que assim como o arroz, as moléculas de água também foram influenciadas pelas palavras. Como assim, Jéssica? As palavras de amor, gratidão, todas as palavras positivas formavam belos cristais na molécula de água. A molécula de água ficava com o formato de cristal perfeito, dentro de uma geometria perfeita, né? E já as moléculas que se estruturavam a partir de palavras negativas, elas não tinham essa geometria, elas eram distorcidas, completamente distorcidas, como por exemplo a palavra ódio ou rancor. As moléculas de água que foram expostas à palavra rancor ou ódio eram totalmente distorcidas, desconexas. Outra experiência que Emoto fez foi ele queria verificar se isso também funcionava para música. Então ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele pegou amostras de líquidos destilados, mais livres de impurezas, e ele colocou em caixas de som com determinadas músicas e estilos de música mesmo, e volumes no volume ambiente. Então ele colocou heavy metal, ele colocou música clássica, ele colocou vários tipos de música. E ela deixou essa substância descansar por uns 2 dias, num pote com tampa, antes de congelá-las, tal. E o resultado foi a formação de diferentes estruturas também. Essas estruturas formavam uma geometria quando eram expostas por determinada música e eram distorcidas conforme outras músicas que eram colocadas em contato, né? O resultado foi a formação de vários tipos de moléculas diferentes, respeitando a geometria e outras não respeitando a geometria, certo? Então percebe que a partir de uma informação foi possível perceber a interferência da energia dos nossos pensamentos, das nossas palavras na molécula de água, né? Então percebe que se nosso corpo é formado por 30% de água, então é totalmente compreensível e real que essas interferências externas do que é dito, do que é ouvido, interferem no nosso corpo também. Então o Emoto ele vem dizer exatamente o seguinte, que a consciência humana ela pode mudar as estruturas das moléculas de água, que são só um design da substância, que é a água. E se pensarmos que a água é um princípio de todas as coisas, o planeta, o nosso corpo, significa que a consciência do humano cria tudo. Aquilo que você emprega conscientemente pode modificar tudo, entende? Isso é segundo Emoto. Claro que a proposta dele, o experimento dele, começou a gerar muitos questionamentos no meio científico. Óbvio, né? Tudo que vem tratar de espiritualidade e energia vai ser questionado. Não vai ser considerado, levado em consideração tão fácil assim, a gente já sabe disso. E tem um porquê de tudo isso, né? Principalmente quando esse pesquisador entrou no seu terceiro experimento, que ele falou assim,
Será que é só falando ou sobre uma vibração de uma música? E se eu pegar essas moléculas de água e passar por um método mais sutil de exposição? Como assim? Em vez de eu falar a palavra ou expor um som, se eu escrever palavras num papel e colar nesse pote, grudar nos potes que ele estava usando, onde estava o líquido, a molécula de água. Se eu fizer isso, foi o que ele pensou. E aí ele fez. E aconteceu exatamente a mesma coisa. A mesma estrutura das outras foi confirmada com essa. Formaram-se cristais harmônicos para as palavras positivas e não formaram cristais que formaram uma forma totalmente desordenada, desajustada, desalinhada com as negativas, né? E aí, a gente vem trazer uns questionamentos da posição científica, dos cientistas, trazendo uma série de questionamentos em cima desses experimentos. Mas um professor, que é o professor Alexandre Fontes de Fonseca, do Departamento de Física da Universidade Fluminense, né, a UFF, ele vem falar que foi uma das pessoas que analisou esse trabalho do Emoto. E como físico, chamou muito a atenção dele esse experimento, né? Foi um fenômeno que ele não tinha visto dessa estruturação das moléculas de água que foram congeladas. Mas, no entanto, ele questiona a influência das palavras coladas nos vidros, que foi esse terceiro experimento, né? Ele não acredita, para ele, a pessoa deveria pelo menos dizer a palavra, ou emitir o pensamento. Não somente uma tinta num papel vai influenciar aquela amostra, aquela qualidade daquela amostra, né? Então, isso gerou questionamentos no mundo acadêmico e científico sobre a veracidade desse terceiro experimento, né? Só que esse seria um ponto fraco do experimento de Emoto, onde ainda é apontado e questionado muito, mas essas falhas, né, essa discussão não tira toda a significância do trabalho dele, entende? Não é porque esse experimento às vezes não foi pautado em regras e normativas científicas pré-estabelecidas que significa que todo o trabalho dele é totalmente perdido e não deve ser considerado. Embora ele seja o único a trabalhar, o Emoto seja o único a trabalhar com esse tipo de estudo, com as etiquetas, né, coladas nos potes de vidro dessas experiências, que alteraram as moléculas de água, isso é um campo de interesse também da ciência formal. Só que esse professor da UFF, ele explica que para ser considerado um trabalho científico, o Emoto teria que respeitar e descrever todo o processo, minuciosamente, como foi a formação desses cristais de água, como que isso formou de fato, né? Então, não é questionado o experimento em si, mas a forma como foi feito e como foi detalhado esse experimento. Para esse especialista ou futuros estudos, podem investigar como essas amostras dão origem às estruturas a partir de certas condições, como temperatura, campo elétrico, campo magnético, influências específicas de som, tudo isso tem que ser levado em consideração e minuciosamente relatado para ser aceito, né? Além disso, já existem teorias sobre a formação desses cristais há um tempo. Os cristais de neve, por exemplo, né? Quando a gente busca flocos de neve na internet, a gente não vê aquele cristal muito parecido com o do Emoto, da experiência do Emoto? Então, isso já vem sendo, poderia ser mais investigado, poderia ser mais testado, dentro desse contexto que Emoto já trouxe. Aí vem o meu leve sarcasmo. Mas se isso acontecer, e se isso for divulgado publicamente para as pessoas, o poder das palavras, o poder da oração, o poder que a gente tem sobre a água, sobre o nosso corpo, sobre tudo. Você já imaginou como o conhecimento energético e espiritual vai ser divulgado? Vai ser amplificado? Vai ser expandido? Você acha que eles querem isso? Você acha que as pessoas têm interesse nisso? Têm um interesse maior nisso? Claro que não. Claro que não.
Vamos manter todo mundo bem quietinho, põe isso em off, pelo amor de Deus. Vamos manter todo mundo bem quietinho, esperando a ciência comprovar absolutamente tudo dentro dos padrões estabelecidos, com o maquinário que a gente tem ainda, que ainda é muito básico, apesar de avançado, ainda é muito básico para constatar o mundo sutil, o mundo energético e espiritual, mas vamos esperar a ciência, né, comprovar tudo. E a ciência é ruim? Não, a ciência não é ruim, a ciência é maravilhosa, ela que proporciona todas as coisas que nós temos hoje, toda a tecnologia, toda a medicina. Com certeza, ela contribui muito para o nosso progresso e nossa evolução. Isso não dá para negar. O que eu tô questionando aqui não é isso. O que eu tô questionando aqui, e eu não tô aqui para convencer ninguém, eu tô aqui para dizer que a comprovação científica é ótima. Muitas pessoas precisam da comprovação científica para entender e aceitar algumas coisas. É ótimo. Mas tem gente que já está desperto para a vida como um todo, já consegue entender que essas coisas existem, já consegue entender que são estudos e coisas que já vem falado há muitos séculos e milênios atrás. E que tem olhos para ver, que veja, como eu sempre falo. Então vamos combinar que tem uma galera anônima e muita gente trabalhando para isso acontecer. Mas ser divulgado e amplificado e abertamente vai ser um pouco demorado, né? Por exemplo, a noética, que é um ramo novo da ciência, ela procura explicar exatamente esses fenômenos. Fenômenos que são por meio de teorias, às vezes experimentos, que até agora a nossa academia tradicional, a nossa ciência tradicional não quer comprovar. Mas quantas pessoas sabem que essa noética existe? Né? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Assuntos como a cura pela fé, o poder da oração, o potencial da nossa mente, né? Existem esses cientistas que se debruçam sobre esse assunto. Mas porque esses temas são muito polêmicos e pouca gente está empenhada para estudá-los. E o que acontece é que a maioria dessas pessoas que se debruçam sobre esses determinados assuntos são rechaçadas pela comunidade científica. E elas têm muito poucos recursos financeiros, elas são pouco financiadas para ir adiante com seus estudos. E você precisa de maquinário, você precisa de instrumentos, né? Então, será que a pessoa não fez todos os trâmites científicos porque ela não tinha recursos, maquinário suficiente, estrutura para realizar? Ou porque realmente falta pessoas para fazer isso, né? É só um ponto de interrogação que eu venho trazer para vocês. E por que será que elas não conseguem financiamento, né? Eu não entendo por quê. Você entende? Eu não, né? Enfim, né? Não querem que a gente descubra algumas verdades. Mas eu deixo aqui em parênteses, só para vocês pensarem sobre isso. Pelo amor de Deus, nem posso falar nomes aqui, porque senão o próprio YouTube tira meu vídeo do ar. Vários, né? Então eu deixo só esses pontos de interrogação para mostrar para vocês alguma coisa, deixando bem claro que a ciência é maravilhosa. Só que vai demorar um pouco para elas comprovarem coisas que as pessoas que estão despertas já conseguem enxergar, tá diante dos olhos, tá? E só uma observação aqui. Eu não tô defendendo as pessoas que falam para não tomar remédio, para não ir no médico, que vendem curas milagrosas. Eu não tô defendendo nada disso. Eu só tô falando que a gente precisa buscar a verdade e usufruir de tudo que nós podemos para viver uma vida melhor, saudável e mais feliz, ok? Então não distorçam as palavras. Voltando. Então, significa que a água é um elemento condutor de energia, certo? Até aí, claro. E o que existe no nosso corpo físico? E o que existe no nosso planeta azul? Também não é água? Então, o que nós temos no ar não é água? Bingo! Então quer dizer que a informação é passada através da água. Então ela pode ser transportada através da água. Algumas culturas já sabem disso há muito tempo, né? O que é a água benzida? O padre vai lá, faz uma oração sobre a água e você leva aquela água benzida para alguém que está enfermo. Quais são as moléculas que compõem aquela água que vai ir para dentro do ser humano? A água energizada do espiritismo. Então, algumas práticas já vêm sendo feitas há muito tempo, que já tem conhecimento sobre isso, né?
Então, se o ar é água e o ar está em toda parte no nosso planeta azul, então nós podemos entender que a energia circula através da água, então a energia pode circular através do ar, então a energia pode ser mandada, emanada, transmitida através do ar. Olha só, um simples experimento, o que vai mostrando pra gente, vai nos levando a. Então quer dizer que eu posso emitir uma energia, uma frequência, uma palavra para alguém que está do outro lado do mundo, por exemplo? Com o controle da minha mente, ou com as minhas cordas vocais, ou com pensamento, uma emoção, eu posso transmitir isso para alguém? Quer um exemplo? Você já pensou em alguém e logo em seguida essa pessoa te ligou? Ou passando alguns dias essa pessoa te ligou? Ou você mandou mensagem para alguém e aí essa pessoa virou e falou assim: nossa, eu tava pensando em você agora mesmo. Como você adivinhou? Quando às vezes você tá no ônibus, no metrô, no restaurante, você tem impressão, você tá de costas, mas você tem impressão que tem alguém olhando pra você. E aí quando você vira, você vê que a pessoa tá olhando pra você, ela disfarça. Como que você sabia? Que energia que ela estava transmitindo pra você, te olhando? Será que você captou isso? E a grandes distâncias? E quantos estudos também já mostraram dentro de hospitais que pessoas melhoram mais rápido quando tem outras pessoas rezando por elas, pedindo a melhora, pedindo o bem-estar daquela pessoa. Tem uma proporção muito maior de melhora do que aquelas pessoas que não tem ninguém orando por elas ou emitindo essas energias positivas, seja mental ou seja emocional, né? Pois é. Esse é um tema bem profundo, mas eu tô trazendo aqui para vocês começarem a perceber essas coisas. Eu deixo vários pontos aqui, né, para vocês pensarem, entenderem, refletirem o que cabe melhor na vida de vocês, o que não serve, se às vezes não serve, tá tudo bem. O mais importante é o nosso lema aqui no canal do Universal Energy. É você despertar para novas coisas. É você mudar a sua perspectiva. Porque é só a perspectiva que transforma. Tá na hora de olhar para o que é importante, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido. Procura mais sobre o assunto, tenta se informar, vai olhar os estudos, vai olhar as outras comprovações. Isso não tá amplamente divulgado, mas se você procurar, você vai encontrar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!